paz do Senhor Jesus, quero aqui expressar primeiramente a minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estar aqui juntas para aprender um pouquinho mais com essas mulheres do passado que fizeram histórias e deixou grandes exemplos para cada uma de nós, daquilo que devemos seguir, mas também daquilo que nós não devemos seguir, né? Então nós vamos aprender um pouquinho hoje com Ruth, o que a história de Ruth tem para nos ensinar. Na época dos juízes em Israel, tempo onde a cidade não era governada por reis, houve uma grande fome sobre a terra. E Noemi e sua família decidiram morar por um tempo nas terras de Moabe, uma cidade vizinha a Israel, para escapar daquela terrível fome que estava assolando. A família de Noemi era composta por seu marido e pelos seus 2 filhos, assim como a palavra do Senhor nos diz. Porém, alguns tempos depois, seu marido ele veio a falecer. E Noemi ela passou a viver sozinha com seus filhos. Eles se casaram, depois de algum tempo, com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E a palavra do Senhor diz que eles viveram em Moabe por aproximadamente 10 anos, até que eles morreram também. E Noemi ficou sozinha, somente com as suas noras. E elas, porém, não tiveram filhos. E lendo um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, nós vemos quando Noemi ela retorna à cidade de Belém. Quando Noemi soube que o Senhor Deus tinha entrado com auxílio ao seu povo, dando ali alimento a eles, ela decidiu retornar à cidade de Belém. E no caminho ela disse às suas noras, como está escrito na palavra do Senhor: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Mas a palavra do Senhor diz que elas começaram a chorar, alto, que elas começaram ali a chorar muito alto. E disseram a Noemi: não, voltaremos com você para junto do seu povo. E Noemi mais uma vez disse a elas: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Ela perguntou: tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? E como vemos na palavra do Senhor, Orfa e Ruth elas começaram a chorar ainda mais alto. Mas naquele momento houve um momento de decisão. E Orfa, ela decidiu se despedir da sua sogra e voltar para a casa de sua mãe. Mas Ruth, ela escolheu ficar com Noemi. Ela tomou a decisão de ficar com sua sogra. E a palavra do Senhor diz que Noemi, ela disse a Ruth: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo. Volte com ela. Ruth respondeu a Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa foi as palavras de Ruth para Noemi. Então, a partir daquele momento ali, nós podemos ver que Noemi ela decidiu não mais insistir com Ruth, e elas partiram junto rumo à cidade de Belém. Mas a palavra do Senhor diz que quando elas chegaram na cidade, Ruth, devido à situação que elas estavam passando, a grande necessidade, Noemi já era uma mulher de idade avançada, né? E Ruth e elas ali estavam viúvas e precisavam ter sustento. Então Ruth ela decidiu ir trabalhar nas colheitas para sustentar a sua sogra e a si mesma.
Mas, porém, como Deus, ele sempre nos surpreende, né? A palavra do Senhor diz que então Ruth disse à sua sogra que iria colher as espigas no campo daqueles que permitisse. Naquela época, era permitido por lei que as pessoas pobres colhessem os restos que ficavam nas plantações após ali os donos fazerem as colheitas. As sobras ali, eles poderiam pegar. Então ela foi e começou a colher as espigas que os ceifeiros deixavam cair na plantação. E essa plantação, ela pertencia a Boaz, um homem rico e influente, né? E como ele era o dono da plantação, logo ele reparou em Ruth, como ela trabalhava, a maneira, né, como ela se esforçava ali. E nós podemos ver que ele começou a fazer algumas perguntas a ela, e quando Ruth ela contou a sua história, ele ficou impressionado por saber que tudo aquilo que ela estava fazendo era por Noemi. Ele admirou ela, ele começou a tratá-la muito bem e começou a dar ajuda e também proteção a ela. Ruth, no dia seguinte, ela continuou trabalhando na plantação de Boaz até o final da colheita, como nós lemos na palavra do Senhor. E a gente pode aprender algo muito importante com essa mulher, que a partir do momento que ela tomou aquela decisão de seguir ali a sua sogra, ela abraçou aquela causa. Ela, mesmo diante das situações difíceis, ela não desistiu, ela não parou, ela prosseguiu, ela pensou não na forma que o que ela iria receber, ela pensou naquilo que ela ia servir, né? E a palavra do Senhor diz que Ruth, ela se casou com Boaz. Eles tiveram ali filhos, né? Eles tiveram filhos, e esse filho foi chamado de Obed. E Obed, ele foi a alegria de Noemi na sua velhice. E como nós conhecemos a história, Obed, ele se tornou avô do rei Davi. Mas uma coisa que eu quero falar com você nesse momento, que me chamou muita atenção, é a diferença que cada uma delas lidou com as perdas e todo aquele sofrimento. Noemi, ela ficou triste, teve uma tristeza muito grande em seu coração, mas porém ela tomou uma atitude de voltar para sua terra natal em busca do favor de Deus, sabendo que só Deus poderia e seria capaz de restaurar e também de perdoar. Órfã, ela decide voltar ao seu passado na tentativa de recomeçar, né, se afastando daquele seu sofrimento ali e voltando à sua antiga vida. Mas Ruth, ela decide olhar para frente e não deixar que as circunstâncias difíceis limitassem sua esperança. Ela decide continuar a apoiar e a cuidar da sua sogra, e demonstrando ali que seu coração ele não estava posto no que podia receber, e sim no que ela podia ofertar. Ela deixou para trás os seus deuses pagãos e passou a confiar no Deus de Israel, né? Ela demonstrou ali o seu amor pelo seu Deus. E eu quero dizer para você que quando passamos por situações difíceis, podemos escolher como reagir diante dessa situação. Nós podemos permitir que elas nos afundem de vez, ou simplesmente nós podemos decidir avançar e deixar que elas nos fortaleçam. E olhando a história de Ruth, eu aprendo que ela nos deixou um legado. Ela deixou um legado de fé, de esperança, de humildade. Ela é a prova de que Deus cuida de todo aquele que serve Ele verdadeiramente. Deus abençoou Ruth, mesmo sem ela ter expectativa de receber algo da parte dele. Isso porque ela o servia, sem exigir nada em troca. Deus honrou a fidelidade
né, daquela mulher, cercando ali ela de cuidados, ajudando ela nos momentos mais difíceis e colocando ela em uma posição de destaque. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. A partir do momento que nós decidimos servir a Deus verdadeiramente, apenas servir a Deus, servir aqueles que estão à nossa volta, sem exigir algo em troca, fazer um favor e não pensar em ser retribuído por aquilo. Quando nós prestamos o nosso culto de adoração a Deus, mas ali sem fazer trocas, apenas servir a Deus porque nós o amamos, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos ajudar. E pode ter certeza que o cuidado de Deus é o melhor para nossas vidas. Então eu digo para você, não importa a situação difícil que você está vivendo, não importa a decisão que você tem que tomar, apenas saiba que você precisa tomar uma decisão e que essa decisão, Deus precisa estar nela. Essa decisão precisa agradar a Deus, porque se essa decisão que você tomar, Deus estiver nela, você será abençoado. E Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Deus vai enviar pessoas para te abençoar. E Deus vai cuidar de você com todo amor, com todo carinho, porque Ele é Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todas vocês.